Este é o Pode Pensar e esta é a série O Balde Pode. Estudo do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Olá, queridos amigos e amigas do Portal Pensar. Sejam bem-vindos ao 9º episódio da segunda série do Balde Pode, que orbita em torno do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Hoje, estudaremos o capítulo 7, intitulado A Técnica Funcional do Destino, a Futurologia e a Racional Planificação da Vida. Aqui quem fala é Thales, de Belo Horizonte, e o homem é ainda uma criança que não sabe caminhar, e para aprender deve cair a cada passo, mas cada queda ensina, até a criança não cair mais. A palavra está contigo, meu nobre Rafael. Pensadoras e pensadores, alegria dividir com vocês esse estudo. E a frase que eu separo para hoje é: vivemo-lo sem compreender-lhe o significado. Refere-se ao destino, Baldi. É necessário sair do mistério e conhecer este funcionamento. Ô, Rafa, você pegou a minha frase, cara. Eu ainda selecionei essa frase para fazer uma... Então eu fico com uma e você faz a outra. Eu selecionei essa frase para fazer um jabá da série Ouvidos ao Mistério, por aventura os amigos aí que estiverem ouvindo essa série da Técnica Funcional da Lei de Deus. A gente tem uma série que chama Ouvidos ao Mistério também. Ouçam lá, né? Depois de tais esclarecimentos, as reclamações não têm mais sentido, né, Rafa? É isso aí, é preciso sair do mistério para conhecer esse funcionamento. Exato. Os desgraçados que passem a fazer exame de consciência e encontrada a culpa em si mesmos, procurem corrigi-la. O Baldi não alivia não, né? É isso aí, gente. É um prazer estar aqui. Meu nome é Guilherme de Barros, estou aqui em BH também. E temos mais gente aqui de Belo Horizonte. Opa! Olá, queridos amigos. Aqui quem fala é o Ellison. Muita paz a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um episódio. E eu queria trazer um trechinho aqui bem bonitinho do livro Tao Te Ching, nosso querido Lao Tse, que é o seguinte: quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é sábio. Quem vence os outros é forte. Quem vence a si mesmo é poderoso. Quem se faz valer tem força de vontade. Quem é autossuficiente é rico. Quem não perde o seu lugar é estável. Quem mesmo na morte não perece, esse vive. Do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, de Pietro Baldi. Capítulo 7. A Técnica Funcional do Destino, a Futurologia e a Racional Planificação da Vida. Os conceitos expostos nos permitem colocar em foco o problema de nosso destino. Vivemo-lo sem compreender-lhe o significado. Cada um tem o seu e a ele fica inexoravelmente ligado. Que força é esta que fatalmente nos constringe e o que deseja de nós? Por que tudo isso acontece? A nossa personalidade é um organismo de forças bem definidas que são as nossas qualidades e de cujo tipo depende a estrutura de nosso destino. Se estas estão de acordo com a lei, atrairão outras forças benéficas. Se são anti-lei, atrairão as maléficas.
segundo sua própria natureza, cada indivíduo forma a sua atmosfera, composta de elementos que lhes são afins e de acontecimentos do mesmo tipo. Tudo isso ocorre segundo a justiça, porque a estrutura de nossa personalidade depende de uma livre escolha, desejada por nós no passado, cujos efeitos se fixaram em nós e cujas consequências trazemos conosco. Bem, amigos, então vamos dar início à abordagem desse capítulo, de mais um capítulo do professor Ubaldi. Estamos chegando à metade desta obra, a técnica funcional da lei de Deus. Estamos no capítulo 7, a obra tem 15 capítulos. Já conseguimos caminhar bastante nessa obra, riquíssima, e agora temos mais um capítulo instigante, né? Os temas, muitas vezes, eles nos despertam algumas expectativas interessantes, e esse aqui é um tema bastante curioso. A técnica funcional do destino e a futurologia e a racional planificação da vida. Então, Ubaldi vai falar para a gente de uma espécie de ciência que ele propõe um estabelecimento de fundamentos, que seria essa futurologia. Falaremos mais dela no final do episódio, mas no primeiro momento o nosso enfoque é tratar sobre a temática do destino, mais uma vez. O destino já esteve presente no episódio passado, nos 2 episódios passados, quando conversamos sobre as 3 fases do ciclo da redenção, e agora o Ubaldi volta a esse ponto para discutir mais detidamente, com mais profundidade, alguns aspectos de qual que é o mecanismo, quais são as leis que operam por trás daquilo que a gente comumente chama de destino. Nós vivemos o destino sem compreender bem o seu significado, né? Isso é algo curioso. Como muito bem frisou o Rafa, com a frase que o Gui também tinha selecionado, e o Ubaldi vai tratar neste capítulo a ideia de que cada um de nós tem o próprio destino e nós ficamos inexoravelmente ligados a esse destino. Então, diante disso, a gente poderia perguntar, né, que força é essa que fatalmente nos constringe e o que essa força deseja de nós? Que relação a gente pode estabelecer entre destino e a estrutura da nossa personalidade? E, essencialmente, do que depende, de fato, a estrutura da nossa personalidade? Ô Thales, o que acontece aqui, e isso está presente na obra toda do Ubaldi, é mais uma vez nós guardarmos a ideia de que os acontecimentos específicos eles estão ligados às razões gerais. É preciso nós conhecermos e mergulharmos num mistério essencial para a gente conhecer os pormenores das coisas que acontecem no nosso cotidiano. Então é importante a gente manter essa visão de síntese, porque os desdobramentos que o Ubaldi vai descrever nesse capítulo 7, eles não são mais do que uma aplicação parcial, ou digamos assim, localizada, de algo que antecede, né, esse concatenamento de ações e reações que vão construindo o destino de cada um de nós, de maneira a nos manter obrigatoriamente ligados, né, através da colheita obrigatória, digamos assim, né, àquele plantio que é feito de forma livre. E isso vai repetir o processo original daquela queda que a gente sempre fala, né, do nosso ato de revolta. E a gente passa então a plantar livremente, mas a colheita vai ser obrigatória. E é disso, né, em geral, que ele vai tratar nesse capítulo. É interessante pensarmos já inicialmente que o que define essa estrutura dessa personalidade nossa. O Ubaldi vai, como a Adriana bem leu para nós, vai pontuar isso com muita objetividade, sem maiores rodeios.
dizendo que a estrutura da nossa personalidade ela depende simplesmente de uma livre escolha que foi desejada por nós no passado. Exatamente. Ele já de cara, logo nos primeiros parágrafos, ele vai falar da questão da afinidade, né? Que a nossa personalidade ela vai oferecer uma resistência natural a combinações com forças de outro tipo. É exatamente o que acontece, o que sucedeu na queda original. Todos se identificaram no ato de revolta com a mesma ideia, que é ocupar um lugar que não era o seu, colocando a si mesmos no centro da criação e não mais Deus. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E com esse ato original de revolta, todos se afinizaram numa mesma busca. E por isso o nosso universo tem, acima de tudo, uma unidade. E isso vai se expressar também na lei dos destinos, que governam os destinos de cada um de nós, quando nós oferecemos resistência ao que se nos opõe e damos guarida e damos guarda àquilo que se nos convém, ou que está em acordo com as trajetórias que nós lançamos na nossa vida. Então isso aí vai ser uma primeira elemento importante da gente saber que a gente vai repelir o que nos afasta da nossa intenção e vamos acolher aquilo que nos aproxima da nossa intenção. E isso vai se somar muitas vezes a trajetória que a gente já busca firmar. Então uma pessoa que se interessa por tal coisa vai se cercar de pessoas que têm também interesse pelo mesmo objeto, e com isso reforçando a sua busca. E seja para o bem ou para o mal, isso é o que acontece, e a gente pode muito facilmente verificar isso na praticidade do dia a dia. Isso por um jogo de forças, né? Calculáveis, controláveis, por uma matemática divina, por um dinamismo que faz com que as palavras acaso, sorte, azar, injustiça sejam excluídas do nosso vocabulário. E quando a gente percebe, como o Bald ensina em todo esse livro, né, que há realmente forças em jogo, impulsos de jogo, atrações e repulsões, e ele faz um controle experimental disso, como nós podemos fazer na nossa própria vida, não tem mais como, né, sustentar aí no nosso vocabulário projeções, né, de culpar as circunstâncias ou as pessoas, ou de usar, né, esses vocabulários de azar, injustiça e etc. Ô Rafa, você tocou num ponto importantíssimo, né? É uma característica bem grande desse capítulo, é a objetividade. Né? O Bald faz esquemas muito claros, né, e diretos, colocando a estrutura que o destino ocorre e como a gente pode manipular ele a nosso favor. E aqui no início, né, como a Adriana leu, ele evidencia muito a questão da personalidade ligada ao destino. É exatamente a lei de causa e efeito. A personalidade aqui é a causa e o destino é o efeito. Se eu quero ter um destino adequado, bom, saudável, eu tenho que ter uma causa também na mesma proporção. Ou seja, a minha personalidade deve corroborar com essas características. E isso aí é interessante, porque a gente cria isso tudo, né? Não existe acaso, a gente está em constante construção dessas coisas. E tudo que acontece na nossa vida, nós somos o centro, o foco, que causa aquilo, que atrai aquilo, né? Como o Guilherme colocou, da sintonia, né? E o Bald evidencia aqui, colocando que a gente cria uma atmosfera em torno da gente, né? A personalidade é um foco irradiador de força, e ela cria em torno dela esse foco que entra em sintonia ou repele o que não convém ou que não faz parte dela, né? Então é fantástico isso. Exatamente. E o Bald até vai falar sobre isso quando ele vai tocar no aspecto da família, né? Fulano, pessoa nasce na família, no grupo social, na classe social, conforme a sua própria identidade de destino, né? Ou seja, ela, sendo o destino uma soma de trajetórias, as trajetórias que ela lançou se combinam com as de seus familiares, seu grupo social, seu país, seu estado, o local de trabalho. Tudo isso é resultado de um conjunto de forças que foi lançado anteriormente, e aquilo, sobretudo aquilo que não se explica
em uma única encarnação vai ter a sua causa numa encarnação anterior. O próprio Espiritismo já traz muitas informações sobre isso, quando vai falar de antipatias e simpatias, por exemplo. Mas isso é importante a gente ter em mente, porque logo na sequência o Balde vai falar sobre a questão de justiça social, né? Ele fala assim, quando se sofre por um duro destino, se é levado a procurar-lhe a causa nos outros, julgando-lhes a culpa e não em si mesmo. Então, isso vale no nível individual, por exemplo, a pessoa culpa a família ou os pais por uma determinada condição, mas vale também para a questão de grupos sociais, quando a gente quer colocar em outros grupos a culpa por determinados reveses que atingem ao grupo do qual eu faço parte, né? Duro é beber esse cálice. E daí a gente vê a sabedoria do Cristo quando várias vezes recusou, ou seja, não resistiu ao chamamento da lei de seguir o seu próprio destino. Quantas vezes ele falou, né? Por exemplo, quando Pedro arranca a orelhinha de Malco, naquela noite onde o Cristo foi aprisionado, e Jesus vira para ele e diz: Pedro, lança a espada na bainha. Porventura eu não beberia o cálice que o meu Pai me deu? Ou seja, não me tira do meu destino. Eu tenho a plena ciência do meu destino, do que me aguarda, da importância desse destino para mim e para a coletividade. Portanto, eu beberei o meu cálice, né? Exatamente. Eu não projetarei ele em outros ombros. Isso é interessante porque assim, a gente vai ter, não é o nosso objetivo aqui falar da parte de política ou de construções sociais, mas a gente facilmente identifica aonde que muitas vezes a gente pode incorrer nesse erro. Nesse sentido, a pobreza contra a qual todos nós nos debruçamos, né, para minimizar os sofrimentos que advêm da pobreza, sobretudo da pobreza extrema, ela não pode ser atribuída a sua causa a outras pessoas. Ela é sempre fruto da nossa própria incúria, da nossa próprio egoísmo. E a gente deve estar atento a isso, sobretudo para não se revoltar contra determinadas situações, sobretudo no sentido de colocar a culpa em outros. Mas entender que tudo tem a sua razão de ser e trabalhar para superar aquelas condições adversas em que eventualmente a gente se encontre. Eu queria aproveitar esse ponto que a gente já levantou muitas questões, né, interessantes, só para frisar mais uma vez, repetindo o que já fizemos no primeiro episódio do capítulo 6, portanto no episódio 7 dessa série, que é o conceito que o Balde dá para destino. Ele diz que a personalidade é constituída por um feixe de forças em movimento, né, que se desloca na vida, e o destino nada mais é do que a trajetória desse movimento. Ele dá uma ideia bem, quase que mecânica da coisa mesmo, né? Esse conjunto de forças se desloca pela vida, pelo universo, e descreve um caminho. Esse caminho, essa trajetória descrita, recebe o nome de destino. Otário, essa questão de lançar novas trajetórias é algo que o Balde sempre fala. É a melhor maneira de... né, porque uma vez que você está colhendo as trajetórias, o resultado das trajetórias antigamente traçadas, e isso é inexorável, né, como ele usa o termo gaiola de ferro, que é a ordem e a justiça da lei, e você está preso nessa inviolabilidade da lei, né? Ele fala que o ideal é você se concentrar em lançar novas trajetórias, e que disso aí vai originar um destino novo. Então, para quem ouvir esse episódio até o final, nós vamos deixar todos com uma historinha que é contada pela Camila, não é, Thales? Ela do Vida Ativa Online. Ela é professora. Isso, a Camila contou uma história, chegou pra gente pelo WhatsApp, e a gente vai ver se coloca o áudio aí no final desse episódio para vocês ouvirem, que é a história do mendigo e de Buda. E é uma história muito bonitinha, ela tem uns 10 minutos, mas vale bastante a pena ouvir, que ela vai falar exatamente sobre isso, sobre como lançar novas trajetórias, semeando um destino novo. Excelente. Então, aproveitando esse momento, o Balde nos diz que as qualidades positivas ou negativas que nós carregamos em nós, elas atraem forças de natureza correspondente. Esse processo se daria de um modo fatal? Então,
como você já bem esclareceu e vocês juntamente no episódio anterior conversaram sobre a personalidade, que constitui essa nossa forma mental, que é o grande desafio nosso, é sair dessa forma mental atrasada para uma forma mental mais unitária, mais evoluída. Significa mais ou menos dizer que o indivíduo ele já traz consigo o caminho que há de seguir. Já está traçado isso pelos impulsos que ele introduziu no passado, o que constitui aí a sua personalidade e que está escondido no seu inconsciente. Então as suas reações, os seus comportamentos, o seu modo de pensar, de agir, eles já estão dentro de nós e vão se desenvolver ao longo aí das fases da idade do ser e vão atrair para ele as trajetórias lançadas anteriormente. Então, a fatalidade está nesse sentido de que nós somos livres nas causas, mas as consequências são determinísticas, porque já houve um movimento. E esse movimento, que constitui aí esse organismo de forças já lançadas, é do que depende a estrutura do nosso destino. E se o nosso destino, se as nossas trajetórias, elas foram lançadas de acordo com a lei, vai atrair forças benéficas. Mas, do contrário, se forem anti-lei, vão atrair as forças maléficas, como o Guilherme já assentou aqui. Então, cada indivíduo ele traz a sua atmosfera, que ela é composta dos elementos que são afins. E, além disso, as circunstâncias, os acontecimentos, serão do mesmo tipo, em virtude da atração dessa personalidade, dessas trajetórias lançadas. Então isso vai ocorrer segundo uma justiça. Não há culpa do outro, de ciclano ou de fulano. É justo, porque a estrutura da nossa personalidade, os movimentos intrínsecos que realizamos, atraíram para nós, diante dessa livre escolha desejada por nós no passado. Então isso se fixa e as consequências virão. Então por isso que a maior importância para mim desse capítulo é que aprendamos a, na causa, colocar o máximo de amor possível, colocar o máximo de evangelho possível, o máximo de bondade, de generosidade, de gentileza, que na causa a gente realmente trabalhe com conhecimento, com consciência da lei, para que a gente atraia destinos aí melhores. Para que a semente seja boa, né, Rafa? E daí você pode depreender, inclusive, a justiça dessa estranha moral de Jesus, falando para quem muito tem, lhe será acrescentado, e para aquele que tem pouco, até o pouco que tem será retirado. É exatamente nessa lógica, de que aquele que tem pouco plantou mal, né? Então ele tende a ter uma personalidade associada muitas vezes ao negativo. Não é regra, né? Naturalmente que há pessoas que passam por situações que não refletem isso, mas em via geral, muitas vezes a pessoa aquela que tem pouco, se é apegada ao que tem, até o pouco que tem ela perde, porque ela está numa trajetória, muitas vezes egoísta, enfim, e incorreta. E ela vai atrair forças também de carência e vão atingi-lo, conforme o Baldi fala nesse capítulo, exatamente no seu ponto fraco, a fim de que ela, pela dor, corrija o seu próprio destino e a sua própria trajetória. Por outro lado, aquele que tem em abundância e é pródigo na distribuição, vai atrair para si forças positivas que vão multiplicar o que tem, e assim a ele será acrescentado. E recorrendo mais uma vez à sabedoria do Evangelho, Jesus já havia dito, que os anjos, o Pai, recompensará cada um segundo suas obras. Está no Evangelho de Mateus, Então as nossas obras são justamente o lançamento das nossas trajetórias e os nossos destinos serão a recompensa dos nossos próprios atos. Só uma exemplificação aqui. Quando eu estava dando uma estudada no capítulo, é interessante como é que a gente começa a ver as mesmas coisas em ambientes diferentes e a gente percebe que o universo é de fato feito de um tipo único. O Guilherme comentou aí, quem muito tem e será acrescentado, e quem pouco tem será mesmo o que pouco que tem, será tirado. Me lembrou o que eu fiz a reflexão a respeito.
o balde ele coloca a personalidade, né? Se a gente fazer essa relação com uma partícula, por exemplo, o elétron tem uma carga, né? A carga é negativa, então é o campo elétrico dele lá. A gente pode relacionar essa atmosfera como sendo a personalidade, né? E a carga em si, o ser, e a personalidade em si, elétron. Quando ele se movimenta, ele cria, né? Toda a carga em movimento cria um campo eletromagnético. Então a gente associa isso com o destino, né? Com o processo que ele está criando ali em seu deslocamento. Aí a gente vê uma comparação, né, com o que a gente está estudando aqui, que a gente encontra isso, né, até no universo subatômico. Nossa, que analogia excelente, ô Ellison. E você vê que isso tá presente no capítulo, né, quando ele fala assim que nós só podemos compreender o existir como um vir a ser, um transformismo, que é a nossa existência não como coisa fixa, mas como uma trajetória em movimento. E é exatamente isso, em movimento nós criamos em torno de nós um campo que atrai a carga, né, compatível. E isso, gente, é importante porque aumenta a potência do ser, de um grupo, de uma coletividade, quando a gente realmente se agrega com forças, né, afins à nossa personalidade. Não estou querendo dizer com isso que a gente precisa, né, que só dialogar, só conviver e se relacionar com os afins, né? Não é isso, né? Mas quando a gente realmente se agrega em unidade, em cooperação legítima, a gente potencializa o organismo e a gente pode realizar muito mais. A união faz a força, né? Não é assim que a gente diz? Então vocês imaginem aí o dia que estivermos todos vibrando no mesmo ideal. Não, fantástico, né? É inimaginável pra gente, né? Sem dúvida. Imaginar o poder de uma sociedade elevada à altura de organismo. Está lá na grande Por isso síntese. Jesus falou tanto, né? Vim para que sejamos um com o Pai, igual eu sou um com o Pai. Né? Essa vibração em uníssono, né? Pela paz, pelo amor, pela bondade, nos vários caminhos que há para o mesmo fim. Então isso potencializa realmente o grupo, né? Thales, outra referência mais uma vez que eu quero fazer é a sabedoria do Evangelho, que é impressionante como que as palavras de Jesus são realmente de vida eterna, né? De muita sabedoria. Em outro momento ele disse também, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode produzir bons frutos. Ou seja, né, como é que uma personalidade ruim, uma trajetória ruim, vai gerar, né, bons frutos, vai gerar bons resultados. Então, por isso que a liberdade que a gente tem de trabalhar nas causas ali, né, é a mais importante. Então, quando a gente vai tomando conhecimento do funcionamento da lei realmente, vai ficando mais fácil para a gente lançar boas trajetórias. Ô Rafa, você falou aí sobre grupos e eu me toquei aqui de um ponto em que o Baldi fala não só da questão da atração dos afins, mas da resistência aos opostos. E isso para um grupo é muito relevante, porque se nós descobrirmos esse mecanismo, nós podemos evitar aquela sabotagem que muitas vezes acontece e identificar melhor quando a gente estiver ingressando nessa armadilha. Olha o que o Baldi fala. Mudar para ele, ou seja, para aquele que está em uma trajetória negativa, significa uma violação de sua personalidade. Como ele é negativista, ele deseja permanecer assim e rebela-se a cada movimento de salvação contra quem o queira conduzir ao campo positivo. Então, muitas vezes, o indivíduo que vai complicar a situação do grupo, ele é negativista, ele está numa trajetória negativa e ele vai se opor ferozmente a qualquer um que deseje ajudá-lo a se conduzir a um campo de positividade, a um campo de construção e não de destruição. Então ele continua, assim se defenderá dos bons que desejarem salvá-lo, como se estes representassem um assalto destrutivo com a intenção de sufocar a realização de si mesmo. Porque uma vez que ele colocou-se nessa trajetória, ele não vai aceitar obstáculos da mesma maneira que um carro que é acelerado na direção de uma curva,
na direção de um precipício, não vai se deixar parar ou frear por um guardrail, né? Ele vai, muitas vezes, ultrapassar aquela barreira e, no caso de um ser dotado de vontade própria, vai, às vezes, até acelerar mais quanto mais obstáculos se coloque. E isso é também, como o Ellison fez uma referência física, é o caso da reatância. A reatância que acontece, né, no campo da eletricidade, ela vai acontecer também muitas vezes no psicológico do ser, né? Você coloca uma determinada barreira, aquela pessoa então se torna mais obstinada no erro, porque ela sente como uma perda de liberdade pessoal qualquer indício de obediência ao que não interessa a ela. Então ela se colocou numa trajetória de desobediência, qualquer coisa que vai colocar limitação para ela, parece que ela perde a liberdade. E aí ela se torna ainda mais obstinada no erro. Então ele fala que, sendo negativista, tudo confundirá, entendendo o positivo como negativo, um ato de sinceridade como uma mentira, o que lhe é benéfico como coisa maléfica, e acabará por transformar o que lhe é oferecido como vantagem, revertendo no seu próprio dano. E o pano de fundo disso, você mencionou a vontade. A vontade, ela é um impacto determinante, como disse Emmanuel. Ela vem antes mesmo do pensamento. Então, lá em Pensamento e Vida, né, um livro clássico da literatura espírita, o Emmanuel vai dizer para a gente que, acima de todos os departamentos, seja da memória, seja da imaginação, do desejo, da inteligência, está o gabinete da vontade. E é esse gabinete que governa todos os outros setores dessa casa mental. Então a vontade ali, autodirigida, consciente, né, ela consegue até mesmo mudar o nosso destino, incluindo, inserindo ali elementos de positividade se o destino for de negatividade. E além disso, a nossa vontade, ela ainda se associa às outras tantas vontades que se afinizam à nossa vontade, como a gente conversou aqui nas atrações e repulsões. No capítulo 8 desse livro Pensamento e Vida, chamado justamente de Associação, Emmanuel ele diz que, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, olha aí as noures, né? Reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Justamente aí essa questão da atração, da repulsão das órbitas, que se afinizam ou se repelem. Então a alma, né, de acordo com a manifestação da sua vontade, ela entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as outras almas que se assemelham a eles. Então Emmanuel diz: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então todas as pessoas encarnadas, desencarnadas, que são da nossa faixa de simpatia, quando a gente movimenta a nossa vontade e vibra daquela maneira, a gente vai entrar em faixa de sintonia com essas também. Então ninguém pensa sozinho, né? Ninguém manifesta uma ação sozinho. A gente lança a nossa vontade, daí vai gerar uma órbita, um movimento, um circuito fechado que vai se afinizar e repelir com outras. Na construção de um destino, temos 3 momentos de conexão e derivação. Primeiro, livre escolha. Segundo, consequente construção de um certo tipo de personalidade. Terceiro, decorrência a partir de uma tal estrutura de fatal sujeição a um tipo de forças e acontecimentos constitutivos do destino atual. Isto se manifesta no terceiro momento, estando ocultas as 2 primeiras fases preparatórias, subterrâneas raízes das quais depois se desenvolve a planta.
esta toma formas diversas, de acordo com a semeadura, em direção à lei ou à antilei. Assim, o fenômeno do destino se capta, sobretudo na segunda fase do ciclo da redenção, porque esta é a correção obrigatória dos erros livremente cometidos na primeira fase. Por esta razão, o destino toma a forma de fato inexorável. Justamente aqui queremos analisar com mais profundidade quais são as causas e as razões desta sua inexorabilidade. Ô Rafa, você tocou na questão da vontade, né? E a gente se faz uma pergunta: onde a gente usa vontade? O Bald, nesse capítulo que a gente está estudando, ele coloca 3 momentos na construção do destino. O primeiro dele é a livre escolha. Depois tem o segundo, que ele chama de consequente construção de um certo tipo de personalidade. E o terceiro seria a decorrência a partir de uma tal estrutura, de fatal sujeição a um tipo de forças e acontecimentos constitutivos do destino atual. Então ele coloca essas 3 questões. E você evidenciou a questão da vontade. A vontade, a gente usa ela, né, exatamente no primeiro momento, na livre escolha. Com relação a esses 3 momentos, né, de conexão e derivação, o Bald coloca que esse fenômeno tem um funcionamento automático e que tudo depende desta primeira colocação, que é a livre escolha. Quando o indivíduo se põe numa dada posição diante da lei, fica encurralado num dado tipo de concateneamento de causas e efeitos e não pode sair dele enquanto não haja exaurido todo o percurso. Uma mudança rápida só poderia fazer desde que se possuísse o conhecimento, mas o conhecimento não se pode sobrepor à experiência, porque é consequência dela. Então a gente tem aí 3 degraus que a gente passa por eles, e você tocou na questão da vontade, né? A vontade é o primordial. Qual a escolha que eu vou fazer, né? E a gente faz uma ligação com os podcasts anteriores, né, do ciclo da redenção. A gente tende a partir pela questão da ignorância, né? Porque, né, aquela coisa toda, né, que a gente já comentou em outros capítulos, né? E é bom que o ouvinte comece a perceber agora que as coisas vão entrelaçando aí, e perceba a questão do tipo único, né? A ignorância, né? O antissistema. A gente tem mais cargas negativas, né? E a gente tende a escolher de forma ignorante por conta disso. Do primeiro impulso da queda, né? Aquelas 3 fases, elas estão associadas a isso, que é a fase da ignorância, a experiência de dor e a realização de conhecimento. Isso, exatamente. E a redenção é exatamente isso, é o ganho desse conhecimento para que a escolha próxima agora seja de forma correta. E, consequentemente, ocorra uma construção de personalidade adequada, e essa personalidade criada e adequada cria aquela atmosfera, né, que puxe e direcione como se fosse uma bússola, né, em direção ao destino, aquele polo que é o sistema, que é o reino dos céus, que a gente tanto quer chegar lá, né, e chegar e encontrar a felicidade. E para que o ouvinte visualize mais uma vez esse ciclo, esse trajeto que começa na vontade, a vontade gera o sentimento gera o pensamento gera a palavra, que gera o ato, que gera o hábito gera o caráter, que gera a personalidade, que gera a trajetória e, portanto, o destino. Ou seja, né? Qual tem sido a sua vontade? Interessante, Rafa. Isso aí você tirou de alguma referência, essa sequência de passos?
É do Maurício Crispim, lá Crispim. do curso dele, Trajetórias, da TV Ibis. E aqui tem um aspecto interessante que o Balde coloca nesse capítulo, eu não sei se vale a pena tocar aqui, mas eu me lembrei de uma história que ele fala aqui que muitas vezes o mal, para aquele que está plantando boas trajetórias, o mal orientado para aquela pessoa acaba gerando para ela um bem, e vice-versa. Muitas vezes o que com boa intenção você vai, né, auxiliar alguém, mas como ele tem que colher os elementos negativos de algo que foi plantado anteriormente, aquilo que era para ser um bem acaba sendo para ele um mal. Vocês já perceberam isso no texto do Balde? Sim, fica muito claro isso. Fica muito claro, né? E aí eu me lembrei de uma história que é a seguinte: um menino pobre que morava, né, na China, estava sentado na calçada do lado de fora da sua casa. E o que ele mais desejava era ter um cavalo, mas ele não tinha dinheiro. Então passou na rua uma cavalaria que levava um potrinho, que era incapaz de acompanhar o grupo. Então o dono da cavalaria, sabendo do desejo desse menino, perguntou se ele queria aquele potrinho. E ele, exultante, né, ficou muito feliz, aceitou. E o vizinho, né, quando viu isso, falou: nossa senhora, mas seu filho tem muita sorte, né? E o pai dele perguntou assim: por quê? O seu filho queria um cavalo, passa uma cavalaria, ele ganha um potro. Isso é muita sorte. Aí o pai falou assim: vamos ver, né? Pode ser sorte ou azar. E aí o menino cuidou do cavalo com todo o zelo, mas um dia, já crescido, o animal fugiu. E dessa vez o vizinho falou assim: mas seu filho tem muito azar, hein? Ganha o potrinho, cuida dele até a fase adulta e o potro foge. Aí o pai falou assim: vamos ver, pode ser sorte ou azar. E o tempo passou, e um dia o cavalo voltou com uma manada selvagem. O menino agora já era um rapaz e conseguiu cercá-los e fica com todos eles. E aí o vizinho falou: puxa vida, ele tem sorte, né? Ganha o potro, cria, o potro foge e volta com um bando de cavalos selvagens. Aí o pai: não, pode ser sorte ou azar, responde novamente. Mais tarde o rapaz, treinando um dos cavalos, cai e quebra a perna. E lá vem o vizinho: puxa, mas seu filho tem muito azar. O cavalo foge, volta com a manada selvagem, o garoto vai treinar um deles e quebra a perna. Puxa vida, muito azar. Aí o pai dele falou assim: pode ser sorte ou azar. Só que dias depois, no reino onde moravam, declararam guerra a um reino vizinho. E todos os jovens foram convocados, menos ele que estava com a perna quebrada. E aí o vizinho falou assim: seu filho tem muita sorte. E assim foi, ou seja, a gente nunca sabe de fato, né, os acontecimentos. E aí vai ser sorte ou azar dependendo da trajetória que vai se cumprir obrigatoriamente. O que, né, poderia se configurar como um azar acaba sendo uma sorte que evita um mal para alguém e assim por diante. Afinal, a dor que nos golpeia é o bem da lei a nosso favor, para que a gente quite as nossas dívidas e, portanto, se cure nesse ponto enfermo. Então, quando a gente olha a vida pela ótica do Evangelho, a dor ela tem uma função. Então a gente não fica só olhando para o lado do vencedor, né, de acordo com a cultura humana. Não necessariamente aquela pessoa que é pobre, aquela pessoa que tem uma deficiência, aquela pessoa que aparentemente perdeu está sofrendo um mal, né, é uma perdedora. Senão Cristo seria o maior perdedor do planeta, que foi crucificado entre dois ladrões, e todo crucificado naquela época, como está no Antigo Testamento, no livro de Levítico, era maldito. Então, portanto, ele seria o maior perdedor do mundo. Queramos nós sair daqui, né, como um perdedor, assim como Cristo. Eu ia comentar exatamente isso que você acabou de falar, Rafa, que quando o Gui levantou essa questão, né, se o mal praticado ele pode redundar no bem, eu lembrei do processo de Jesus, né? Jesus foi vítima da crucificação, isso gerou um karma enorme para aqueles que fomos os corresponsáveis, mas para ele foi a porta da redenção. Eles ignoravam a lei, e Cristo sabia, conhecia a lei a fundo, tanto que ele recusou, isso foi objeto da minha palestra lá no Congresso, né? Tanto que ele recusou todas as ofertas que tirariam ele do seu caminho. Recusou a guisa de tentação, né? A tentação no deserto, a tentação do povo que queria proclamá-lo como um rei. Ele recusou tudo, virou as costas e não, tem que beber meu cálice, né?
E na ótica dos movimentos humanos, nesses movimentos humanos, estava se causando um prejuízo a ele. Exatamente. Mas na ótica da lei, ele estava sendo promovido a um patamar de redenção. Eram meros instrumentos da lei que se colocaram naquela posição, não deveriam. Aí a gente entra à vontade e à livre escolha. Eles não deveriam ter feito o que fizeram, mas se colocaram naquela posição. E a lei, como é sábia e perfeita, une as peças para que dali seja tirado o melhor resultado. É por isso todos. que nesse capítulo o Balde deixa muito claro que cada um responde apenas e somente pelos seus próprios atos. Exatamente. Exatamente isso, né? É outra questão que eu ia propor para a gente discutir. Como que a gente consegue agora interpretar os assaltos dos nossos inimigos diante dessa visão de destino que o Balde nos apresenta, né? Quem são de fato os nossos inimigos? Ou aqueles cuja atuação nos leva a nos sentirmos prejudicados? Quem são os nossos verdadeiros inimigos? Olha, eu vou falar, para mim só há um inimigo, que é a nossa inclinação revolucionária do princípio. Esse é o único inimigo que deve ser combatido, a nossa ilusão persistente de que nós podemos tirar Deus do centro e podemos ocupar o lugar dele. Aí é a chaga maior, né, Gui? Sem dúvida. Esse aí é o único inimigo que a gente tem. Somos nós mesmos acreditando nessa falácia. E tudo que vier correspondente a isso, ou fortalecendo essa ideia, vai tender a nos levar ao sofrimento. Gui, é o egocentrismo, né, desequilibrado, né? Pergunta 785 do Livro dos Espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso? E no início lá ele fala o orgulho e o egoísmo. O egoísmo e o orgulho aí são as chagas básicas, né, desse desequilíbrio do nosso egocentrismo desequilibrado, né? Como você colocou, pegamos nós e queremos ser o centro, né? Não Deus mais, né? A gente. Ô Thales, você colocou a questão dos nossos inimigos. A lei é sábia, a lei ela é amor, e infelizmente nós temos, né, fraquezas, né? Nossa personalidade não é perfeita, ela é assaltada, né, nessas fraquezas nossas, assaltada entre aspas, né? Na verdade é a lei se colocando em processo de correção dessas lacunas que a gente possui, com o intuito de nos melhorarmos, fazer com que possamos crescer sempre, né? Evoluir, né? Resumindo. E esses inimigos, entre aspas, na verdade é o que a gente colocou anteriormente, né? São amigos, são pessoas que querem, através da lei em si, nos impulsionar. A questão é que a gente olha isso com olhos inconscientes, que a gente não tem a consciência do que está acontecendo, a gente não vê a vida como uma lei dinâmica, né, de forças. E aí a gente encara aquela pessoa que às vezes rouba o nosso carro, que bate na gente, que xinga, que reclama, enfim, de uma forma negativa, como se fosse uma pessoa contrária a nós. Mas na verdade é a vida se colocando diante da nossa personalidade, da nossa atmosfera, mostrando que ali é um ponto que precisa de melhorar, que precisa ser corrigido, né, e aperfeiçoado. Nesse ponto, eu pergunto a vocês, naquela passagem em Mateus 5, quando Jesus fala assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Quem é o adversário aqui? Pode responder ou você responde? Claro! Conosco mesmo, né, Rafa? Exatamente. Reconciliável com o adversário. O adversário pode ser aquele que vem trazer de volta aquilo que a gente precisa para passar para uma próxima fase, que nós demos causa, né? Então o adversário somos nós mesmos. Então, assim, enquanto estás com ele a caminho, ou seja, antes que você complete toda a trajetória, né? Para que ele não vos entregue ao juiz que é a lei, né? E o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão, ou seja, para que não tenhais um destino de dor e de sofrimento.
Rafa, isso aí num campo prático que até, digamos assim, de uma certa maneira irônico, são pessoas que às vezes se divorciam e se tornam inimigos do ex-companheiro. Isso é muito sem sentido. Muito, porque você, na verdade, assim, se você quer ficar realmente livre da pessoa, você tem que amá-la. Exatamente, porque é o movimento contrário. Por mais difícil que seja, para todos nós ainda involuídos, mas é o desafio que está proposto. E a pessoa, agora, se você fala assim, não, eu separei e não deu certo, aí tem aquela fase da mágoa, né, da briga, da revolta, e aí às vezes um quer terminar e o outro não quer, aí esse fica muito chateado e tudo, mas se você consegue plantar delicadeza, bom trato, sobretudo quando tem filhos, né? Porque aí você tem que conviver com a pessoa e tudo. Isso. Mas tentar fazer, você se tornam grandes amigos, aí, puxa vida, né? Tudo floresce novamente, né? Se a pessoa, por um outro lado, alimenta aquela trajetória negativa de inimizade, nossa, como ela piora o destino dela dali pra frente, também junto com aquela pessoa. Exatamente. E as informações sobre isso na literatura espírita são vastas, né? Do planejamento reencarnatório, do sofrimento no plano espiritual, em virtude, né, dessa não reconciliação. É a futurologia que a gente vai falar mais à frente aqui nesse capítulo. Então, nessa passagem ainda aqui do Cristo, nessa parte, quando ele fala assim: reconciliai-vos depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Eu aqui interpreto que o Maurício Crispim, no seu curso, ele fala que essa trajetória, ela se completa quando ela cumpre os 3 quadrantes. Qual o primeiro quadrante que ele fala? A vontade, o sentimento e o pensamento. Como se isso fosse uma parte dessa trajetória. A segunda parte dessa trajetória, o segundo quadrante, vem a palavra, a ação e o hábito. Constituiu a personalidade. E o terceiro momento e o último é a trajetória constituída. Então há 3 momentos aí onde se consolida uma trajetória. Então, assim, enquanto estás no caminho com ele, pode ser nesse primeiro quadrante, nesse segundo quadrante, ainda não completou a trajetória. Porque se completar, aí vai para a prisão. Faz sentido? Acho que sim, total sentido. Ou seja, você tem como ir minimizando os danos de quase uma trajetória completa, né, de maldade. Exatamente. Você pode depois frear a gaiola de ferro. Você pode frear no pensamento. Pensou mal, mas não gera palavra, não gera ação, não gera o hábito, ou seja, você não completa toda uma trajetória. Sim. Eu estava pensando aqui que esse processo de reconciliação que você trouxe, né, do Evangelho, muito bem lembrado, em que a reconciliação com o inimigo refere-se a reconciliarmos conosco mesmos, a gente deveria entender então que o processo de reconciliação consiste em aceitar todos os golpes que a vida nos traz, porque todos eles têm um objetivo único, que é o de promover o nosso crescimento. Né? Então, eu fico aqui pensando comigo que esse ponto do capítulo que o Baldi está trazendo agora, talvez seja um dos mais essenciais e mais importantes do capítulo, talvez da própria obra dele, né? Em trazer para dentro essa compreensão efetiva de que, né, os reveses com que a vida nos presenteia, com que a vida nos surpreende, eles não se dão à revelia, né? Eles sempre têm um propósito, sempre tem um propósito sagrado, e a gente se faz de cego, a gente vive uma condição de cegueira profunda, alimenta inimizades, cultiva ódios, né? Cria raivas por coisas mínimas que nos acontecem, sendo que tudo isso faz parte de um processo verdadeiramente pedagógico, curativo, né? Que a gente curativo. E aceitar no sentido de compreender. Por isso que a gente vê Francisco, por isso que a gente vê Francisco bem dizendo, né, a hora da perfeita alegria, quando tudo fizerem contra nós, quando nos enxovalharem, nos enxotarem, nos perseguirem, nos maltratarem, e nós continuarmos serenos e agradecendo a Deus, né, nisso consistirá a perfeita alegria. Porque ele entendeu, né? Entendeu profundamente a mensagem. Thales, isso aí fica muito claro na metáfora que o Baldi usa no final do capítulo, que é a do túnel, né? Que a dor é você resvalar nas paredes do túnel. Elas não te atacam. Não são as paredes que nos agridem. Ou seja, todos os estímulos negativos que a gente tem de dor, não é alguém que está fazendo contra nós. É, na verdade, um resultado de nós que fomos contra a lei e batemos a cabeça na parede do túnel.
Ali naquele momento a gente só está sentindo a dor de algo que foi plantado anteriormente. E ao invés da gente se revoltar, porque se revoltar é correr para o outro lado e bater a cabeça na outra parede muitas vezes, né? A gente aceitar, procurar então a razão, a causa daquela dor, identificar em nós, na nossa personalidade, onde está a causa e continuar caminhando em direção ao final do túnel que nos reserva a luz. Ela inicialmente é um ponto, porque quanto mais para trás a gente está, mais estreito e constrangedor é o túnel, e quanto mais perto do nosso destino final, que é a nossa origem, né? No final, como nos revela o balde, mais luz, mais espaço aberto, mais liberdade nós temos, exatamente porque agora a gente não está mais indo contra a lei, e por isso temos mais liberdade. É a sabedoria de retribuir o mal com o bem, de uma resignação ativa, né? De compreender que aquele é o retorno da lei, útil para o nosso aprendizado, e, portanto, retribuir aquele movimento com a bondade, com a compreensão, com o perdão, em muitos casos, né, nas relações pessoais nossas, e seguir para diante, sem alimentar o mal, né? Não resistais ao mal. E não é à toa que quando a gente vai conhecer aquela coleção que foi organizada pelo Saulo César, do Evangelho por Emmanuel, né, ele catalogou todo o comentário, né, neotestamentário de Emmanuel, e ele identificou que alguns versículos são comentados mais de uma vez. Sim. E o versículo recorde, que é comentado mais de 20 vezes, se eu não me engano, 22 vezes. 22 vezes, né? É justamente o do amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Exatamente. E a gente tem uma possibilidade de atuação prática, e isso que é interessante na obra de Ubaldi, é nós levarmos esse óculos para o nosso dia a dia e observarmos se o resultado prático dessa teoria é válido. Então, que os nossos ouvintes fiquem com essa missão de colocar em prática uma atitude de bondade frente ao mal e observar os resultados práticos disso. De imediato já vão ver a ação daquela lei que a gente citou anteriormente, que é a quem muito tem, mais lhe é dado. Então, na hora que a gente pratica um bem frente ao mal, a nossa capacidade de analisar a situação muda completamente. A gente ganha a visão de nuances daquele acontecimento que a gente jamais teria se a gente tivesse revoltado. Então, por exemplo, diante de um relacionamento, a pessoa nos fez uma ofensa, nós retribuímos com um bem, muitas vezes aquela pessoa se transforma e revela para nós alguma coisa da história que a gente não imaginava, que era para nós completamente oculta. E isso vai gerar em nós uma confiança muito maior, enfim. Então, independente do resultado, persevere, continue plantando o bem e todos vocês terão uma surpresa positiva. Todos nós. Bom, então a gente esquadrinhou bastante a temática do destino, né? O que está por trás do processo de edificação de um destino, como lançar trajetórias positivas ou negativas, e diante de tudo isso, o Baldi ele vai trazer para a gente uma concepção curiosa. Ele vai nos propor uma espécie de uma ciência nova de previsão do futuro, que ele chama de futurologia. O que a gente pode, né, desenvolver em torno dessa ideia que o Baldi nos traz? Vamos lá, futurologia. Olha que beleza, né? Como a lei é matemática, a lei é econômica, e como o Baldi ele conseguiu observar e experimentar na própria vida que o conhecimento da lei que ele adquiriu realmente funciona, e ele consegue controlá-la, prevê-la, tanto que ele faz vários estudos de caso em suas obras. Por exemplo, uma das suas últimas obras, que se chama Pensamentos, ali tem uma parte chamada Como Orientar a Sua Própria Vida. Então ele vai fazer vários estudos de caso, onde ele observa o funcionamento da lei, ele prevê alguns acontecimentos e eles realmente ocorrem.
E ele fez isso com sua própria vida durante 40 anos de trabalho inspirativo. Então, aqueles que conhecem a sua obra sabem o que eu estou falando, né? Coisas assim com previsão de 20 anos de antecedência, por exemplo, conforme o desencarne dele. Foi com 20 anos de antecedência, está registrado no livro Profecias, no prefácio, que é um livro de 1955. Ele diz que vai viver mais 20 anos, que vai ser o último período da vida dele, e vai escrever o livro Cristo e vai desencarnar. E assim ocorreu. Ou seja, quem tem um conhecimento do funcionamento da lei consegue prever o futuro, né? E sem assim um misticismo, algo assim sobrenatural. Então ele fala que é uma nova ciência positiva da previsão, que se chama futurologia. Conhecendo o funcionamento da lei, você consegue prever os acontecimentos. Ou seja, isso é muito simples na nossa vida, gente. Só que a gente é tão inconsciente, né, da lei. A gente sabe que se a gente cometer um ato ruim agora, a gente vai receber um ato ruim. A gente só não sabe determinar como que virá isso, né? A maneira de uma enfermidade, a maneira, sei lá, de um assalto, de um acidente, não sei. Mas é fatal que alguma coisa virá. E quando vier, é justo que venha. E ele ensina pra gente, nesse capítulo, como a gente deve fazer esse estudo. Ele cria 4 momentos, divididos em duplas. Eu vou ler aqui só para ficar exemplificado de forma melhor, para que o ouvinte, né, possa acompanhar com a gente. A primeira é observar a estrutura da personalidade. Por quê? Para conhecer as suas qualidades ou tipo de forças que contém. Segundo, observar, dado que essas forças estão em movimento de evolução, a direção delas, estabelecida pela sua natureza, segundo a qual querem realizar-se. Por quê? Para conhecer quais são as futuras posições que alcançará no seu percurso o destino examinado, isto é, onde ele levará o indivíduo. Terceiro, observar qual é a potência daquelas forças e, pois, a velocidade de sua realização. Porque, para conhecer quando, em medida de tempo, cada uma daquelas futuras posições será alcançada. E, por fim, a quarta, a conclusão da observação, isto é, da análise da trajetória e a constatação dos seus erros, o diagnóstico dos seus males, enfim, a compilação da receita médica com a lista dos remédios que deve tomar. Nossa, é um método, né? Olha só, imagina você ir num profissional da saúde, né, mental, e ele com esse conhecimento te atende. Vai ser a receita, né, a longo prazo aí dos profissionais nossos aí de saúde, né, vai usar esse processo. Você alia ciência e espiritualidade, e você consegue atender o ser mais integralmente. Olha que bacana que ele fala lá no finalzinho no finalzinho deste capítulo, tudo a ver com o que o Ellison está trazendo aí. Quando tiver compreendido tudo isso, poder se achegar a uma nova moral científica, que se ocupará do justo lançamento das trajetórias da vida e da correção das erradas, impedindo assim a formação dos destinos de dor. Trata-se de uma medicina preventiva no campo moral, baseada em normas de higiene espiritual, que previnem contra o mal, eliminando centros de infecção, impedindo-lhes a formação, o que é mais prudente do que corrigir e reprimir depois, correndo as reparações quando o mal já está formado. Bom demais, que legal. Nossa. E é interessante porque ele chega até a propor aqui, no campo do hipotético, achei bem interessante quando ele está falando desse processo, dessas previsões, que talvez, né, com um conhecimento tão profundo, você poderia eventualmente pensar até em tentar fazer esse cálculo de trajetórias com o auxílio de calculadores eletrônicos, computadores, né? Computadores, isso. E quando a gente pensa hoje, assim, coletivamente, você consegue prever com sistemas computacionais comportamentos coletivos, por exemplo, prever o consumo de energia num país ao longo de um ano. Você consegue prever isso com muita segurança, porque você está lidando com um coletivo, né, de indivíduos, aí você consegue prever um comportamento médio, enfim. Mas quando você tem um indivíduo único apenas, o desafio é maior. Ele fala que a gente tem que ter um conhecimento profundo da personalidade humana, das suas qualidades instintivas, intelectuais, morais, e analisar individualmente cada caso, o que torna muito mais desafiador de você prever para um destino de uma pessoa do que você prever um destino coletivo, por exemplo, né?
Muito interessante, tá? Muito interessante, né? Ele chega a sinalizar que uma espécie de psicanálise do futuro tratará dessas ideias. E ele retoma esse estudo mais à frente, lá no livro Princípios de uma Nova Ética. Ele vai aprofundar ainda mais e trazendo realmente as ideias da psicanálise. Lá ele estuda Freud, estuda Jung e ele revisita essa futurologia. Então, certamente já há aí mecanismos, métodos, né, tecnologias que já fazem isso, né? Infelizmente, já há realmente inteligências artificiais que fazem isso até para o mal, né? Auxiliando as pessoas a formarem uma personalidade para levar a um tipo de conduta errônea, né? Manipulação aí de uma série de coisas. Então, infelizmente, há o lado bom e há o lado ruim, né, dessa questão. Mas, assim, a lei, como trata a gente de maneira amorosa, ela sabe justamente qual é a nossa personalidade e onde nós vamos cair, né? Assim como a gente, num plano micro, quem aqui tem filho, né, tem filha, sabe mais ou menos, né, que pode dar uma coisa para um e não pode dar para o outro. Vocês imaginam, então, comparando a lei conosco. Então é uma futurologia divina, né? Então por isso que as circunstâncias da nossa vida, a família que a gente reencarnou, onde a gente está, né, tem algo de valor, porque a lei conhece o que a gente precisa e a gente também deu causa a essas consequências. Tudo está interligado, né, Rafa? Tudo foco irradiador somos nós mesmos, né? E se a gente buscar esse foco em nós mesmos, né, fazer a nossa introspecção, fazer a nossa avaliação de nós mesmos, a gente vai encontrar as raízes que estão externamente em nossas vidas, em nossas famílias, nossos amigos. E aí é o momento da gente fazer a reflexão e começar a lançar novas trajetórias, né? E colar na geladeira essa tabela aí, sem né, dúvida, Ellison? Pegar essa tabela do livro, cola na geladeira, deixa no bolso e vão ficar analisando. Assim a gente aprende muito com o conhecimento de si mesmo, né? Eu aprendi muito com vocês hoje. Agradeço a oportunidade de ter participado, hein? Nós todos, né, Gui? Opa, muito bom, muito bom. Existe uma história muito famosa que eu ouvi quando morei na Tailândia. É uma história sobre Buda e um jovem mendigo. Uma vez existia um mendigo que estava tentando juntar comida e ele notava que todos os dias a comida dele desaparecia. Um dia ele achou o rato que pegava a comida dele e ele perguntou: "Por que você está roubando de mim? Eu sou um mendigo. Você poderia estar roubando de pessoas ricas e isso não ia afetar eles." O rato disse para o mendigo: "Está no seu destino que você só pode possuir apenas 8 itens. Não importa o quanto você peça, não importa o quanto você junte, isso é o máximo que você poderá ter." O mendigo ficou chocado e falou: "Por que é esse o meu destino?" E o rato disse: "Eu não sei, você deveria tentar perguntar a Buda." Então o mendigo sai em uma jornada para procurar Buda. E no caminho fica tarde e ele acaba chegando na casa de uma família muito rica e pede se ele podia passar a noite ali. Eles deixam ele entrar e perguntam: "Meu jovem, por que você está viajando até uma hora dessas?" Ele responde: "Eu tenho uma pergunta para Buda e amanhã eu já sigo o meu caminho." A família então pede: "Podemos te dar uma pergunta para você levar a Buda? Nós temos uma filha de 18 anos que não fala. Nós gostaríamos de saber o que a gente tem que fazer para ela falar." Então o mendigo agradece a eles pelo abrigo e diz: "Não se preocupem, eu vou levar sua pergunta a Buda." Na manhã seguinte, ele continua sua jornada e vê um mar de montanhas que ele tem que cruzar. Ele escala uma das montanhas e encontra um mago. O mago decide usar o seu cajado mágico para levar o menino e ele mesmo voando através do mar de montanhas. E o mago pergunta ao menino: "Para onde você está indo? Por que você decidiu cruzar essas montanhas?" O menino falou:
Eu vou encontrar Buda para fazer uma pergunta sobre o meu destino. O mago então diz: por favor, posso te dar uma pergunta para levar a Buda? Eu tenho tentado subir ao paraíso há 1000 anos. De acordo com os meus ensinamentos, eu já deveria conseguir. Você pode, por favor, perguntar a Buda o que eu devo fazer para ir ao paraíso? Claro, o menino diz, eu vou levar sua pergunta a ele. Ao continuar sua jornada, ele se depara com o seu último obstáculo, um rio que ele não consegue atravessar. Por sorte, ele encontra uma tartaruga gigante, que decide levá-lo até o outro lado do rio. Enquanto eles atravessam o rio, a tartaruga pergunta: para onde você está indo? Eu estou indo ver Buda. Eu tenho uma pergunta sobre o meu destino. A tartaruga então diz: você pode fazer um favor para mim e fazer uma pergunta também? Eu venho tentando me tornar um dragão há 500 anos. Pelos meus estudos e pelos meus treinos, eu já deveria ter me tornado um dragão. Por favor, você pode perguntar a Buda o que eu devo fazer para me tornar um dragão? O menino agradece a tartaruga pela ajuda e diz: claro, eu vou levar a sua pergunta a ele. O mendigo então finalmente encontra Buda. E Buda fala para todo mundo que está lá: eu vou responder apenas 3 perguntas de todos aqui, mas apenas 3 perguntas. O menino ficou chocado. Ele tem 4 perguntas para fazer. Então ele pensa com cuidado. Ele pensa na tartaruga, vivendo há 500 anos tentando se tornar um dragão. E o mago, que vive há 1000 anos tentando subir ao paraíso. E a menina, que vai ter que viver o resto da vida sem poder falar. Então, ele olha para si e diz: eu sou apenas um mendigo sem teto. Eu posso apenas voltar e continuar pedindo esmola. Então ele olha o problema dos outros e os problemas dele de repente pareciam tão pequenos, e ele sente pena da tartaruga, do mago e da menina. E ele decide fazer as 3 perguntas deles. Então ele pergunta a Buda e Buda diz: a tartaruga não está disposta a sair do casco. Enquanto ela não estiver disposta a deixar o conforto do seu casco, ela nunca vai se tornar um dragão. O mago sempre carrega o seu cajado, nunca solta ele. E o cajado tem um peso, age como uma âncora, não deixando ele ir ao paraíso. E a menina, ela só vai conseguir falar quando ela encontrar sua alma gêmea. Então o mendigo agradece Buda e começou a sua jornada de volta para casa. Na volta ele revê a tartaruga e fala: ei, você só tem que sair do seu casco e você vai virar um dragão. A tartaruga então sai do seu casco e dentro do casco haviam pérolas preciosas, que só são encontradas nas partes mais profundas do oceano. A tartaruga dá as pérolas ao mendigo e diz: obrigada, eu não preciso mais disso, porque agora eu sou um dragão. E vai embora voando. O mendigo reencontra o mago no topo de uma montanha e diz: você só tem que soltar o seu cajado e você vai conseguir subir ao paraíso. O mago solta o seu cajado, entregando-o para o menino e diz: obrigado, e sobe ao paraíso. O menino tem agora a riqueza que ganhou da tartaruga e o poder do mago. Ele volta para a família que o acolheu e fala para eles: Buda disse que a sua filha mais nova vai conseguir falar quando ela conhecer a sua alma gêmea. E naquele momento, a filha desce as escadas e diz: ei, não é esse o menino que esteve aqui a semana passada? A menina e o menino encontraram suas almas gêmeas. Essa história nos fala de tantas coisas e nos ensina tantas lições. Às vezes nós temos que nos doar para que algumas coisas aconteçam. Algumas vezes, se quisermos nos tornarmos dragões ou nos tornarmos leões, nós temos que estar dispostos a deixar algumas coisas para trás. Algumas coisas que nos deixam mais confortáveis, que nos fazem sentir seguros. Nós temos que sair da nossa zona de conforto
como a tartaruga fez. E às vezes, para encontrar um amor verdadeiro, precisamos primeiro passar por uma jornada só nossa, uma autotransformação. Quando você está sozinho e perdido nos seus pensamentos, algumas vezes seus problemas parecem tão grandes e pode parecer o fim do mundo. Mas se a gente olhar para a vida das outras pessoas, pessoas que não têm tantas oportunidades como nós, que estão numa situação mais difícil que a nossa, às vezes isso faz os nossos problemas parecerem tão pequenos. E se estivermos dispostos a oferecer ajuda aos que estão com mais dificuldades que nós, isso pode mudar o rumo da nossa vida, o nosso destino. E o universo pode nos devolver isso de formas que a gente nem imagina. Vai voltar para você. Todo o bem que você faz para o mundo vai voltar para você. Então, se você estiver passando por momentos difíceis agora, eu espero que essa história te ajude. Nunca esqueça que dentro de você há uma quietude, um santuário ao qual você pode se retirar a qualquer momento e ser você mesmo. Tudo que você precisa é coragem, amor, força, paz. Tudo isso está dentro de você. O objetivo é encontrar. Meu nome é Camila e eu sou professora do Vida Ativa Online. E eu espero que você tenha uma vida muito maravilhosa. Muito amor e muita luz para vocês. Namastê. Bom, amigos, então diante dessas reflexões, dessas discussões, a gente não conseguiu esquadrinhar plenamente o conteúdo do capítulo. Tocamos nos pontos principais, naqueles que nos chamou mais a atenção, e convidamos aos amigos ouvintes para que se debrucem sobre a obra, compulsem o livro, busquem detalhes que a gente não foi capaz de contemplar e façam suas próprias leituras individuais e tirem suas próprias conclusões, tá bem? Deixamos aqui um abraço fraterno, esperando podermos nos reencontrar em breve em mais um episódio do Balde Pod, da série A Técnica Funcional da Lei de Deus. Um abraço a todos e até breve.